Olá, sejam bem-vindos ao podcast Doxio. Nós estamos estreando aqui hoje e literalmente assim com uma grande entrevista, porque o objetivo aqui é para você, colega médico, que entendeu que crescer na medicina exige mais do que conhecimento técnico. Exige também habilidade empresarial. E foi justamente por isso que eu escolhi um grande empresário aqui de Uberlândia para estar conosco para mostrar as habilidades empresariais que um médico precisa ter para crescer de forma sustentável e ética na medicina. E hoje o nosso convidado é Paulo Gomes Junqueira. Muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer ter você aqui. E para começar, Paulo, eu quero falar um Uhum. pouquinho da sua biografia que Aham. já me impressionou, tá? Ó. Bom, o Paulo, gente, ele nasceu na cidade de Tuiutaba, né? É casado com a Fernanda, é pai de 4 filhos, é formado em Direito, com pós-graduação em Gestão Empresarial e atualmente é presidente do Conselho do Grupo Junco Indústria e Comércio, empresa especializada na fabricação de balas, doces. Tem mais de 30 anos, 35 anos no mercado e atende todo o território nacional. Também é presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Uberlândia, filiado da FIENG, e já atuou como presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a CIUB. E desde janeiro de 2025, né, atualmente, exerce o cargo de secretário municipal de Trânsito e Transporte de Uberlândia, contribuindo aí para o aprimoramento na mobilidade urbana. E olha que eu resumi esse currículo aqui e brevemente para falar de toda um pouquinho da sua história. Paulo, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer mesmo, um privilégio ter você aqui comigo. Doutora Marcela, obrigado a você, né, pelo convite, pela paciência com a gente. Nós vamos dar o nosso melhor aqui para contribuir com esse tema, que é apaixonante e que eu gosto muito. E eu acho que vocês foram, assim, super assertivos, né, de falar da importância do empreendedorismo para o profissional liberal. Para o profissional liberal. Não só para o médico, mas aqui falando especialmente para o médico. E para começar, me conta um pouquinho assim da sua história, que eu li aqui, fiquei muito bem interessada. De onde surgiu essa paixão para o empreendedorismo? Onde surgiu o Grupo Junco? Como estamos hoje? Então, vamos lá. Primeiro, né, a Junco não nasceu de um business plan, de um plano de negócio. Na verdade, acho que como a maioria dos empreendimentos, né, a Junco nasceu de uma necessidade. Então, tudo começa, na verdade, com meu pai. O meu pai, o Sonezão, Uhum. carinhosamente assim que o chamamos, né? Ele sim é um empreendedor nato. Meu pai, ele foi arrimo de família, ele cuidou da mãe e dos irmãos, ele é o filho mais velho, né? Ele era o filho mais velho. Então, desde cedo, ele já aprendeu a fazer isso. E até para casar com a minha mãe, ele foi empreendedor, Tá. porque ele trabalhava na fazenda do meu avô, né? E trabalhando na fazenda do meu avô, conheceu a minha mãe, que era professora lá, e a professora se apaixonou pelo aluno. Então, Olha. além de empreendedor, é galã, né? É. E enfim, e o meu pai então fica viúvo aqui em 73 em Uberlândia, né? Na verdade nós somos, como você leu aí, a nossa origem é Ituiutaba, com muita honra. E mudamos para Uberlândia na década de 70, meu pai mudou para Uberlândia na década de 70, com a intenção de cuidar da saúde da minha mãe, que estava bem debilitada. Mas infelizmente, nós perdemos essa luta, né? Em 73, no final de 73, a minha mãe faleceu aqui em Uberlândia e meu pai fica viúvo com 5 filhos. O mais novo com 5 anos, um com 7, eu com 9 anos, eu sou o filho do meio. O mais velho dos homens, 12 anos, e a mais velha é a minha irmã, Ana Helena, 13 anos. Então, inicialmente, ela faz esse papel, né, Sim. de cuidar da prole dos irmãos, né? Ela, mesmo com 13 anos, ela tinha essa responsabilidade. Sim. E o meu pai, ele até costuma dizer que eu falei que eu trabalhava para o meu avô, aí um dia ele falou sobre isso. Ele falou, não, eu nunca fui empregado do seu avô, não. Eu era empreiteiro, eu pegava a empreita, fazia cerca de arame, enfim, pegava Aham. empreita, eu nunca fui empregado dele, não. E o meu pai tem um sonho em Ituiutaba, até melhor, né? Depois que minha mãe faleceu aqui, meu pai teve uma dificuldade financeira muito grande, a situação financeira já não era boa, Sim. e aí ele tem a necessidade de voltar para Ituiutaba para morar numa casa que tinha lá de 3 cômodos, e aí nós mudamos para Ituiutaba, e nós 4 homens dormíamos numa cama só,
cama de casal, e a minha irmã dormia numa cama solo, né? Uhum. E o meu pai casa-se com a Dona Divina em 77. E numa determinada noite, meu pai tem um sonho. Essa história já é bem conhecida, né? Literalmente, meu pai dormiu e sonhou que estava vendendo aquelas cartelinhas de cravo, canela, pimenta do reino, aquelas cartelinhas que a gente prega na cartolina. Sim. Tem muito em mercearia, É. especialmente mercearia de fruta e verdura. Meu pai sonhou com isso. E esse sonho veio num momento extraordinário da vida dele, porque a situação financeira já estava tão ruim que já fazia mais ou menos uns 15 dias que ele estava indo todos os dias na Esquimone, lá em Tuiutaba, pegar um carrinho de picolé, e carrinho de picolé também, né? Tem fila, tem concorrência. Então os carrinhos estavam ocupados sempre e falava sempre, volta amanhã, e ele voltava no dia seguinte nessa esperança, nessa expectativa. Isso não aconteceu e a situação foi ficando mais apertada, e por isso ele teve esse sonho. E o meu pai, então, acorda na primeira hora do dia em Ituiutaba, primeiro ônibus da madrugada, lá sai 4h30 da manhã, um ônibus de aviação Platina. Ó. Vem para Uberlândia, já amanhece o dia aqui, vai atrás de uma senhora que ele conhecia, que vendia essas cartelas, eis a razão do sonho dele, né? Porque ele lembrou dessa senhora. E ele vai atrás e consegue encontrar, não tinha rede social naquela época, era mais difícil Não, é mais porque... difícil. E ele encontra essa senhora, conta a dificuldade dele, pega as cartelas, ela faz uma caixa lá dos produtos que ela entendia ser a melhor opção. Ele começa então vendendo, comprava dela, melhor, pegava dela, né, na Uhum. verdade, e depois que ele chegava, ele acertava aquelas que Sim. vendeu, enfim, fez isso algumas vezes. E tô esticando o assunto aqui para Não, mas entender tá, bem, tá para interessante. entender bem a veia do Sim, empreendedorismo, né? vamos pegar vários ganchos disso daí. E aí, então, na terceira, quarta vez que meu pai veio, o marido dela e ela chamam meu pai e falou assim: eu vou te ensinar a fazer isso, pra você cuidar dos seus filhos. E ainda falou: ó, você vai cuidar, isso aqui você vai dar educação para os seus filhos. Eles vão ter condições de, não só de sobreviver, mas de De viver. viver. E aí, meu pai, então, ao invés de levar as cartelas, dessa vez, ele leva 1 quilo de cada produto, 2 quilos dos que vendia mais. Ela mesma fez a lógica lá do que deveria vender, comprar mais. Eu gosto de citar isso aqui em Uberlândia, né? Eu conto essa história Brasil afora, mas aqui em Uberlândia faz muito sentido, porque ela ensinou que ele comprasse os produtos de quilo no Boca Quente do Alô Brasil, que era um atacado de balcão que tinha aqui naquela época, Aham. ali próximo da Praça Sérgio Pacheco. As cartolinas, né? Ela comprava na Casa das Linhas, Sim. que também era um atacado de produtos aí para costureira, enfim, como o nome já diz, Casa das Linhas, além disso, tinha essa linha de produto também. Certo. E aquele saquinho plástico, comprou no Armazém do Ponto X, ali na Floriano Peixoto, quase em frente a onde hoje é o Martins, o Aham. escritório do Martins, Suercílio, olha que legal. É. Então, meu pai levou, ao invés de naquele dia, ao invés de levar uma caixa de cartela, ele levou 2 caixas daqueles de ovo da Granja Planalto, sabe aquelas Aham. caixonas grandes? Grandona. Aham. Levou uma caixa com estoque e aí colocou isso em cima da mesa na nossa casa, como eu já disse, uma casa muito simples, e falou, chamou os filhos e fez lá quase que um ritual. Ó, com isso aqui, eu vou cuidar de vocês, vou criar vocês e cada um de vocês vai ser aquilo que vocês quiserem ser. Então, seja esse espírito empreendedor que você me perguntou, ele nasce, na verdade, desse ensinamento do nosso pai, e a gente, então, aprendeu a trabalhar já por conta própria desde de menino. E na minha geração, né? Eu tenho 62 anos, basicamente, tenho 61, vou fazer 62 daqui a pouquinho. Então, com quase 62, a nossa geração ela foi treinada para procurar emprego. Então, nós também Sim. tínhamos isso em mente, mas o meu pai leva esse espírito empreendedor, então, desde cedo para casa. Muito legal essa história e nós vamos pegar vários detalhes aí para falar um pouquinho justamente disso, dessa veia empreendedora, né? Ok? E para a gente trazer assim um pouquinho aqui para medicina, né? Nós falamos também um pouquinho, né, de questão de profissionais liberais, mas se a gente tivesse que apontar assim um erro que profissionais altamente técnicos, porque a maioria de nós médicos, profissionais de saúde no geral, mas médico é muito forte isso, a gente tende cada vez o quê? Se especializar mais tecnicamente. Pós-graduações, cursos de estágios, também congressos, sempre na parte técnica, o que é totalmente importante e necessário.
Mas muitas vezes a gente fica só nisso, porque a faculdade não ensina administração, não ensina gestão, não ensina, profissionalizar um consultório. Se a gente tivesse que apontar um erro, que esses profissionais que pensaram somente na técnica, assim como nós, a maioria de médicos, e vai empreender, quais são os principais erros que a gente pode cometer? Então, primeiro, né? Olha que coisa interessante. É natural que você falou de profissionais que têm uma exigência muito alta de capacidade técnica, ele focar só nisso. Então, a capacitação técnica é o core business, portanto, é o mais importante e Sim, a gente não discute isso. Aí você procura um médico e quando você vai no médico, você quer a solução do seu problema, que é a cura daquilo que você está buscando, justamente. seja lá do que for. Ou curar uma doença, se você tiver, ou buscar mais saúde para quem não está doente, porque a gente precisa procurar o médico também, né? Para não ter necessidade de procurar ele no Na momento de doença, doença. é verdade. Mas então, aí, resumindo, esse cuidado que o médico tem que ter de lembrar que ele está diante do seu empreendimento. A sua carreira é o seu empreendimento. E ainda pegando um gancho da seguinte forma: lembrar que se ele for bem sucedido como empreendedor, ele vai conseguir ajudar mais pessoas. Justo. Então, se você limita-se à sua agenda e à sua capacidade de produzir sozinho, você vai ter um limite que o tempo lhe determina. E você vai ter que cobrar mais caro cada dia para você se remunerar contento, porque a vida é rápida para todo mundo. Você tem um tempo de vida útil, todo profissional tem um tempo de vida útil. Então, para você se remunerar nesse tempo de vida útil, e se você for sozinho na produção desse resultado, você vai ter mais dificuldade de ter um resultado maior, a não ser que você cobre muito caro. Justamente. Aí, como você então pode ajudar mais pessoas? É você colocando empreendedorismo no seu negócio. Então, primeiro, você de fato pode se remunerar melhor, né? Mas também você pode se multiplicar. Multiplicar de que forma? Colocando aí, obviamente não é minha especialidade, Aham. mas colocando um consultório com diversas pessoas atuando da mesma forma que você ensinar mais pessoas a dar o mesmo entendimento. Você amanhã pode ter uma clínica, pode ter um hospital, enfim, você pode também, né, ser um empreendedor de sucesso e ajudar. Eu estou pegando o foco aqui né, de ganhar mais dinheiro, Sim, é de ajudar ajudar mais mais pessoas. pessoas. Colegas profissionais que vão estar tendo a necessidade de ter uma abertura no mercado de trabalho, mas também ajudar mais pacientes e mais pessoas a atingir aquilo que eu tenho certeza que é o desejo do médico, que é trazer saúde para a população. Justamente. É que a gente passa 6 anos, inicialmente 6 anos na faculdade, mas depois tem residência e tal, assim, então no mínimo 10 anos de formação inicial, mas depois sempre atualizações. E em nenhum momento disso, até hoje, pode ser que mude nos próximos cursos de medicina, a gente aprende sobre isso. Não é Uhum. falado de empreendedorismo, né? E muitas vezes é ensinado o médico o quê? Dar plantão somente, trabalhar para o SUS, que também é muito bom. Eu fui coordenadora aqui mais de 12 anos aqui no SUS também. Mas quando a gente fala aí de consultório próprio, a gente precisa ter essa cabeça empreendedora, justamente nessa questão aí de querer ajudar muitos mais pacientes e às vezes até abrir portas para colegas médicos também que estão iniciando no mercado. É. Hoje tá em voga, né? A gente vê muito isso. Qual que é a capacidade do seu negócio tem de ter crescimento Crescimento. exponencial? É o primeiro, né? A gente tem que entender isso. O profissional liberal, ele tem mais dificuldade, sim, de ter esse crescimento exponencial. E olha que coisa interessante, voltando lá das nossas pimentas do reino. Aham. Eu, Paulo, aí já é coisa minha, né? Eu teria muita dificuldade de estabelecer um varejo, porque na minha época o que eu imaginava eu posso crescer exponencialmente sendo indústria, que eu posso vender para mais gente, para mais cidades, ou seja, eu vou ter meu produto vai estar em diversos pontos. Da mesma forma, o médico, Uhum. né? Ele pode também crescer exponencialmente, desde que ou ele organize uma plataforma para isso, ou repito, para ter capacidade de atender mais gente, ou ele ter mais pontos de atendimento e mais profissionais. Então, ou seja, Justamente. tem que entender, e cada um vai buscar o seu jeito de fazer, desculpa, Mas vai ter o seu jeito de fazer, de que forma que ele pode crescer exponencialmente e ter resultado exponencial e ajudar também pessoas no maior número possível. Ele escalar o negócio dele. isso que eu ia falar, a questão da escala, né, é uma questão que nós médicos
vemos estudando isso e aprendendo que a gente precisa, assim como em qualquer outra empresa, ter essa escala. E se a gente fica limitado somente inicialmente ao nossa hora, nós vamos ter um teto, porque, né, o dia tem 24 horas para todo mundo, tem Perfeito. o tempo de atendimento, e a gente acaba tendo que fazer o quê? Uma precificação cada vez maior, mas em algum momento isso fica insustentável, né, e a gente acaba tendo o limite da nossa agenda. E quando a gente traz outros profissionais, né, hoje é muito falado a questão do ecossistema, a gente criar esse ecossistema de outros profissionais, a gente vai conseguir trazer mais conhecimento para esses outros profissionais, mostrar a nossa metodologia que funciona, e essa metodologia, se eu consigo atender 100 pacientes e eu tenho mais 5 lá comigo, cada um conseguindo atender 100, nós já vamos estar multiplicando muito mais e levando esse conceito aí, né, de saúde para um número maior de pessoas. Então, é isso que tem que ficar claro no meu entendimento, não só para o médico, mas para todo profissional. O que eu estou falando aqui pode parecer, inclusive, assim, soar meio falso, Hã. mas é verdade. Eh, eu não conheço ninguém que montou qualquer negócio, inclusive um consultório médico, que montou para ganhar dinheiro que ganhou. Sim. Na verdade, o final, o fim pode até ser esse, não estou Sim, criticando, mas você não vai conseguir ganhar dinheiro se você somente focar nisso. com Então, certeza. foque em resolver problemas, em trazer solução, né? Em ser a solução. Então, se você focar nisso, pode ter certeza que o resultado virá também financeiro. Mas, repito, tem que ser um mantra na vida. O que que eu vim fazer aqui? Como pessoa e como profissional. Que legado que eu vou deixar? E quantas pessoas eu vou conseguir influenciar? Tanto de paciente, mas também de colegas profissionais. E que o meu ecossistema eu vou conseguir fazer ele crescer exponencialmente, ajudando mais pessoas. Acho que esse que é o máximo, né? Eu acho que em tudo, é como você falou, isso é muito certo, né, às vezes pode parecer demagogia, mas a questão é, claro que a gente quer e precisa do resultado financeiro, uma questão de se sentir valorizado, mas foco principal, no caso, né, do médico, é servir o paciente e resolver o problema do paciente. E aí sim, quanto mais a gente fizer isso de uma forma melhor, naturalmente a gente vai ser melhor posicionado e melhor remunerado e atingindo o maior número de pessoas. E você falou uma coisa aí que para mim que chamou atenção. Não só para o médico, mas qualquer profissional liberal tem uma certa dificuldade nessa questão, que depende muito do serviço dele, né, da presença dele. E qual seria uma grande diferença entre ser profissional liberal e ser empresário? Não, tem sim uma diferença como business, tá? Como negócio. Tem sim uma diferença. É isso que nós já registramos, né? O profissional liberal, ele tem um número, o produto dele mais importante é o tempo. Tempo. E o tempo dele é limitado. E eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas me perguntam, acabaram de me perguntar aí, né, como é que tá a correria, eu sempre gosto da mesma resposta. Nossa vida não pode ser uma correria. E nem a gente pode gostar disso. E vira charme falar que a minha vida tá uma correria. E aí, isso que nós falamos no início aqui, né? A coisa mais democrática que nós temos é o tempo. Mais democrática. Eu tenho o mesmo número de horas na minha agenda que tem o presidente dos Estados Unidos. Então, se eu começar a me julgar muito importante, dizendo que eu estou com o meu tempo apertado, limitado, eu vou ficar com vergonha da agenda do presidente dos Estados Unidos, que tem o mesmo de Justamente. hora. Então, o que nós temos que fazer é fazer uma boa gestão do tempo. E o profissional liberal, mais ainda, que a coisa mais importante que ele tem é a hora A dele. hora. E outra coisa, agora falando como paciente, tá? Quando a gente chega num consultório médico, ou num consultório qualquer, ou diante de um profissional qualquer, e a gente percebe que o profissional está apertado de tempo e que ele precisa resolver rápido a consulta comigo, isso incomoda. Com Esse certeza. profissional dificilmente vai sair dessa corrida de rato, dessa armadilha de ter que fazer tudo muito rápido, porque precisa atender mais gente. Ao contrário, se ele caprichar e atender com muita qualidade, ele vai ter condição sim de se remunerar melhor e vai atender mais pessoas, e aí o seu nome vai ficar conhecido como um profissional que resolve o problema. É muito bom quando você chega ou num consultório ou em qualquer lugar, que você vê a pessoa de fato interessada em você. Justamente. Está Você vai interessada. sair do N, né, de só atender 50 pacientes, focar, hoje eu preciso atender 30, preciso atender 20.
que é uma coisa que perde um pouco, para mim, né, do propósito, porque não é um número, e sim cada um lá é um ser humano, é uma história, é uma necessidade. E aí, se a gente entrega o nosso melhor para esse paciente, isso com certeza, né, com o passar do tempo, vai virando nosso nome, nosso posicionamento, e aí a remuneração, como a gente falou, é consequência de tudo isso daí. Mas vamos olhar também um pouquinho para o profissional, que é uma pessoa, né? Sim. Então vamos lá. Eu tô falando agora o seguinte, ó. Eu, Paulo, gosto de dizer que onde eu estou 100%. Então, nesse momento, eu estou 100% aqui. Estou de corpo e alma. E é um problema, principalmente num determinado momento da vida, né? Que você está numa correria muito grande, você não está 100% em lugar nenhum. Você chega em casa, você não está 100% em casa. Você continua com o pensamento nos seus problemas, ou no consultório, ou na empresa. Então, você chega lá meio atordoado Sim, sempre. Quando você está na empresa, você está ali pensando no que está acontecendo lá no fora. caso. Você está com o cliente, com o seu paciente, no caso, né? Você está Uhum. com o seu paciente e você não está 100% ali. Então, quando você não vive 100% o seu presente, o seu momento, você também vai ter uma... Você também vai ser afetado, inclusive na sua saúde. Com Então, o certeza. primeiro conselho meu é, calma. Você tem um número limitado de horas. E hora é igual para todo mundo, como já dissemos. A segunda coisa, esteja 100% presente no que você estiver fazendo. Quando chegar em casa, esteja 100% em casa. Abrace o seu filho com qualidade. Eu costumo fazer assim, quando eu vou na minha casa em função do celular hoje, né, que tem tudo Aham, aqui, tudo tá aqui. tudo. Então isso te toma um tempo muito forte. Então quando eu chego, eu falo assim, ó, me dá 15 minutos para eu chegar. Aham. Então não cheguei ainda não. Vou para dentro do escritório lá e fico mais 15 a 30 minutos resolvendo as pendências do dia. Depois disso, desliga o celular e fala, agora eu cheguei. Aí sim, eu vou abraçar meu filho, vou beijar minha mulher, eu tenho que estar 100% ali. E isso não é uma coisa fácil de se fazer, Não. especialmente hoje, da exigência enorme e da concorrência enorme com a nossa agenda e com o nosso tempo. E com o imediatismo, né, do mundo, que às vezes manda mensagem, precisa ser respondido naquele momento. Isso é uma coisa muito interessante, porque o profissional, né, como você bem disse aí, é uma pessoa. Então ele não é só, nós não somos só médicos, né? Eu, por exemplo, não sou só médica, sou mãe, sou esposa, sou empresária. Então tem vários papéis para a gente exercer. Essa questão de estar 100% presente influencia na produtividade, com certeza vai influenciar no crescimento da empresa. E se a gente fosse pensar nas habilidades principais de um empresário de alta performance? 3 aí, o que que você pensaria? Principais habilidades. Eu poderia pegar, né, aquele chavão do chá, conhecimento, habilidade, competência, Ah, é né, verdade. competência, É. habilidade, conhecimento, acho que é mais ou menos isso, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou falar assim, olha, para você ser bem, eu sempre gosto de dizer isso, tá? Viu, doutora? É assim, ó, para você ser bem sucedido, você tem que cuidar do eu SA, da sua própria empresa, que é você mesmo, né? Então, Primeiro, então você pessoa tem. física. Mas isso é importante, porque, de novo, né? Pra gente falar que bonito e ser um chavão, fica fácil. Mas eu tô falando de verdade, você ter um tempo para cada coisa. Então, para o profissional ser bem sucedido, ele tem que cuidar primeiro de si mesmo. Lembra quando você está no avião, ó, põe primeiro a máscara em você, para depois você auxiliar o outro? Então, Com o primeiro é certeza. cuidar de você, para você ter condição de cuidar do outro. Então, primeiro, cuidando de você é cuidar da sua saúde. Quanto tempo você está gastando, você está investindo, né, na sua saúde? Quanto tempo você malha por dia? E esse exercício físico, ele é muito importante. O nosso corpo, vocês sabem muito melhor do que a gente, né? Que o nosso corpo foi feito, Deus fez o nosso corpo, ele é uma máquina que tem a necessidade de continuar se lubrificando. Então você tem a necessidade de continuar exercitando. Depois, o que você está comendo? Ó, eu estou falando da sua área, doutora. É isso aí, vai estar tudo certo. Mas então, o que você está comendo? Que combustível que você está colocando no seu carro? Se você para num posto de gasolina e manda colocar água no seu carro, ele não vai andar. Não vai. Então, se você colocar o combustível adulterado, ele vai andar, mas ele vai andar bem menos e com mais dificuldade. Então, se você faz exercício físico no momento adequado, se você come de forma adequada, se você dorme de forma adequada, certamente você cuidando de si de forma adequada, você vai ter condição, mas muito melhor,
de cuidar dos outros. Então, agora respondendo a sua pergunta, eu dei uma voltinha, né? Não, mas é uma habilidade, né? Então, você cuidar de você e ter tranquilidade de estar presente aonde você estiver para ter condição de cuidar do outro. E como business, eu costumo falar isso, faça um plano de negócio, mas faça um plano de negócio para a sua vida pessoal, onde você quer chegar, o que você quer ser, em quanto tempo você quer chegar. Divide isso, onde você está e onde você quer chegar, faça um bom plano de negócio, porque nem todos querem chegar no mesmo lugar. Justamente. E sucesso é sucesso, o que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim. Então, depois disso, aí sim, outra habilidade é fazer gestão disso no dia a dia. Porque fazer gestão do dia a dia, uma coisa é pôr no papel, participar de um bom planejamento estratégico lá, mas outra coisa é você fazer gestão diária disso. Aí você vai ter que ter muita disciplina para você fazer gestão diária de qualquer negócio que seja. Olhar o seu caixa, olhar onde você quer chegar, olhar para você estar bem. Enfim, é ter muita disciplina para colocar em prática aquilo que você determinou. Disciplina. Um bom plano para você poder viajar, depois você ter de disciplina para executar. E, finalmente, é você saber medir isso e verificar sempre se você tem que fazer alguma correção de rota. O seu GPS faz isso. Quando você erra a rota, ele não fala, desistiu, acabou para você. Sim, recalculando rota. Recalcula a rota, volta para onde você tem que tomar o caminho que você quer e você tem que ter essa capacidade sempre de parar, analisar o que você está fazendo e recalcular a rota se tiver necessidade. Então, aqui, ó, a gente falou então em algumas habilidades que eu achei muito interessante. A primeira, cuidar de si, né? A questão de saber aonde quer chegar, traçar o caminho para isso. E uma coisa que eu acho que é muito importante mesmo, a disciplina, a constância, né? Porque nada acontece da noite pro dia. Você mesmo contando a sua história aí, não foi da noite pro dia, Não, sim. né? Então, eu coloquei algumas aqui habilidades que eu acreditei aí nesse... Que eu falo que eu me descobri empreendedora, né? Eu nasci, para mim, com o meu propósito muito claro. Falar, quando você quis ser médica? Não existia outra possibilidade na minha vida, sempre foi isso. Mas depois que eu abri meu consultório, eu comecei a entender que eu precisava também ter algumas habilidades empresariais. E eu coloquei algumas aqui, você concorda? Clareza de visão, que é isso que você falou, né? Saber aonde quer chegar e como chegar até lá. Gestão de números, e aí aqui números, gestão no geral, né? Não só números, a gente precisa fazer gestão de RH, né? Toda essa gestão, e isso precisa ser constante. Execução e consistência. E coloquei uma outra aqui, que acaba sendo um pouco polêmica nos médicos, na área da medicina, mas é uma verdade e uma necessidade. Saber, né, ter a capacidade de vender bem. Isso é para todo empresário? Sim. Conversando com colegas empresários, na sua grande maioria, não todos, mas o que fez ele ter sucesso não foi a habilidade técnica, foi essa capacidade de vender, né? E o que é vender? Vender não é só vender um produto, né? É você vender-se o tempo todo, né? Isso é muito importante. Eu, inclusive, quando eles me perguntam o que eu sou, eu falo, eu sou vendedor. Comecei na vida, a vida toda eu fui vendedor. Fui vendedor de consórcio, fui vendedor de seguro, fui vendedor de cartela. Os nossos produtos não era fácil de vender, então o nosso produto não era desejado. Eu nunca cheguei num cliente para vender minhas cartelinhas de cravo e canela que a pessoa tivesse, não, ainda bem que você chegou. Tudo que eu queria, né? Ou seja, eu nunca vendi um produto muito fácil de vender. Hoje, até para ser sincero, entendo que nós estamos até vendendo um produto mais fácil, mas não é primeira necessidade de nenhum supermercado, nosso produto não é primeira necessidade. Então, ou seja, nós primeiro precisamos conquistar esse espaço. E o profissional liberal, ele precisa sim se preocupar. Quando ele estiver atendendo, ele lembrar que ele está vendendo o seu tempo, vendendo a sua solução e precisa fazer isso com habilidade. E se a pessoa esquecer que ele está ali fazendo esse ato de vender, ele vai ter resultados semelhante ao tempo que ele gasta para se vender melhor. Então, tem profissional que vai ter muito resultado, pode ter certeza que ele é um bom vendedor. Isso na medicina é muito interessante, porque a grande maioria dos médicos, Paulo, tem isso como uma trava. Por quê? Porque a gente foi ensinado, principalmente quem formou em faculdade pública como eu, a cuidar ali sem ter essa questão da remuneração, né? Como uma dedicação e que realmente é o que a gente ama muito fazer.
Mas eu entendi isso durante a minha trajetória, que eu preciso me vender. E a gente se vende a todo momento. No caso, como eu sou nutróloga, trabalho com a área da saúde, como eu não vou cuidar da minha saúde? Eu já não estaria nem fazendo uma coisa com coerência. Uhum. Então eu me vendo quando eu estou fazendo um exercício físico, quando eu estou me alimentando bem, quando eu estou na frente do paciente. E uma das coisas do propósito justamente da Doxio é ensinar esses colegas que sim, eles precisam aprender a vender, tirar essa trava, claro, sempre de maneira ética, isso a gente não pode nunca perder, mas entender que o próprio produto dele é ele, né? É. Olha que coisa interessante, olha o tanto que existe travas, né, o que você falou, sempre de forma ética. Quando nós falamos para determinadas profissões que têm uma necessidade de vender, parece que está ferindo a A ética. ética. É ao contrário. Você, para ser um profissional ético, você tem que se preocupar em atender tecnicamente de forma coerente, mas você tem que se preocupar assim em ter um resultado da sua operação, do seu operacional, condizente. Eu costumo dizer que o resultado financeiro é a contabilidade da vida. Então, se você quer saber se você está entregando o resultado esperado para o seu paciente, para o seu cliente, verifique o seu resultado financeiro. Se o seu resultado financeiro não estiver legal, significa que você não está atendendo a contento, tem que fazer o que a gente falou do GPS aqui, Sim. corrigir a rota. Não dinheiro por dinheiro. E o que eu vou falar aqui pode, de novo, né, parecer que eu não estou falando a Aham. verdade, mas eu, há muito tempo, a minha vida toda, eu nunca fui muito preocupado com dinheiro, de verdade, não mesmo. Dinheiro foi uma consequência, é verdade, não mesmo. Uhum. Mas hoje, especialmente, quer dizer, para que eu quero dinheiro? Eu não vou usar mais camisa que eu consigo. Um homem, principalmente, não usa mais do que meia dúzia de camisa. Hã. Pode pôr 50 e vai usar a mesma meia dúzia. Eu não vou conseguir usar tanto sapato assim. Eu não vou conseguir ter um carro melhor do que eu tenho, nem morar melhor do que eu moro. Então, ou seja, e nem comer melhor do que eu como. Então, dinheiro tem uma necessidade, mas ele tem um teto, ele tem um limite. Acima disso, aí não é mais para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Já é para uma outra questão contábil, é ter mais resultado para você aumentar o seu patrimônio. Patrimônio. E aqui é que está. Se você quer fazer isso, foque em resolver o problema do seu cliente e cuidar de você mesmo, porque você vai conseguir esse objetivo. Se Justamente. você focar em ganhar dinheiro, infelizmente a minha notícia para você, colega profissional, é que você não vai ganhar. E é isso que eu quis trazer. Então, assim, ó, minha escolha em trazer o Paulo aqui, cada vez eu tenho certeza que foi mais assertiva, é justamente dizer isso para você, colega médico, tirar essa trava da mentalidade de vendas, porque nós precisamos nos vender, a nossa consulta é uma venda, e essa venda, ela precisa acontecer, inclusive, para que você gere esse resultado no seu paciente e se posicione de uma forma melhor. Então, é uma habilidade, sim, empresarial que o médico tem que ter, né? E a questão, então, isso nós falamos das habilidades. E alguns erros que podem impedir o nosso crescimento na área empresarial. O que você acha que são os erros assim do dia a dia, erros comuns que você vê? Fala, nossa, isso aqui, se a gente continuar errando, não vamos performar tão bem. Então, primeiro é essa capacidade de olhar para frente, saber para onde você está indo, né? Eu falo assim, ó, se você sair de Uberlândia e falar que você vai para São Paulo de carro e pegar o seu carro e aparecer uma emergência em Araguari, e ao invés de você ir na direção de Uberaba, ser para Araguari, você está ficando mais distante do seu objetivo e não mais próximo, certo? Certo. Chega em Uberaba, surgiu outra urgência. Desculpa, chega em Araguari, surgiu outra urgência. Agora em Catalão. Você vai para Catalão, você está mais perto ou mais longe do seu destino? Eu acho que é mais longe. Mais longe, você está indo em direção para Brasília. Então, para você ir para São Paulo, primeiro é definir certinho para onde eu estou indo, para São Paulo. Depois, que estrada que eu tenho que pegar, que caminho que eu tenho. A estratégia, na verdade, é o caminho. A gente muitas vezes engana com isso. Estratégia significa caminho. Então, qual é o caminho que eu vou tomar para chegar aonde eu quero chegar? Defina bem o caminho. Depois, monitore se você está tendo o resultado esperado, fazer os seus checkpoints. Então, para ir para São Paulo, eu preciso primeiro chegar em Uberaba. Se eu defino que vou chegar em 6 ou 7 horas em São Paulo de carro, eu não posso gastar mais do que 1h10 daqui até Uberaba. Então, quando eu cheguei em Uberaba, eu tenho que olhar e falar, gastei 1h05. Então, eu estou 5 minutos além daquilo que eu imaginei. Mas se você tiver gastado 2 horas, ou se furou o pneu e você gastou 3, 4 horas, você tem que recalcular
o seu caminho. Pode ser que você não chegue mais em 7 e 6, mas não desista do caminho. Então, meu amigo profissional liberal, principalmente você recém-formado, né? Trace aí o seu objetivo, o seu caminho, mas persista nele. Se você errar a rota, e vai errar, se você deixar de fazer alguma coisa que você estava planejando fazer e não fizer, não desista. Recalcule a rota e com muita alegria siga o caminho, que o mais importante é o caminho. E é isso, essa questão de vai errar, passou umas coisas aqui na minha cabeça, porque eu já tenho o Instituto Ramos 9 anos, esse ano que vem faz 10 anos. E nesses quase 10 anos, a gente acertou muita coisa, errou muita coisa, justamente porque eu não tenho essa veia empreendedora em casa, lá em casa ninguém Uhum. é empreendedor. Então a gente foi aprendendo na prática. E foi justamente aí que nasceu a Doxio, para auxiliar esses colegas trazendo informações com Uhum. outros profissionais de qualidade para que eles possam entender isso antes e não demorar tanto tempo assim para entender. Porque quanto antes a gente tem esses conhecimentos, a gente vai errar menos, vai ter uma consistência ali melhor e chegar onde a gente quer mais rápido. Isso aí que você falou, me traz muito aqui, pensando lá na clínica, na questão do dia a dia, né? Então, assim, inicialmente é comum todo ano a gente fazer metas, né? Metas de plano pessoal, plano profissional. Mas então, muito importante pelo que você me falou, eu acredito nisso, é monitorar constantemente, porque não adianta a gente Sim. chegar no fim do ano e ver que a gente não alcançou, né. É isso. Eu costumo dizer assim, ó, nós até não somos tão ruins para fazer meta, não. Principalmente no início do ano. Metas diversas. É, Eu quero emagrecer, eu emagrecer. quero engordar, isso, enfim, faz a sua meta do que você quer fazer um curso, 2, 3, mas a maioria, não estou falando que é todos, né? Não tem essa persistência, né? Essa disciplina de realizar aquilo, de executar aquilo que você planejou. Então, se tem uma coisa importante é ter o planejamento, mas mais importante para mim do que ter um planejamento bem feito é bom, mas mais importante do que um planejamento bem feito é uma execução bem feita. Execução. E aí, principalmente, né, para o profissional liberal, a execução ela é dolorida, porque ela é dia a dia. Na nossa empresa lá, né, nós fizemos um planejamento em 2007, na verdade começou em 2006, né? Até eu gosto de contar essa história. Em 2006 eu fiz como todo ano fazia, levava algumas anotações, chamava a equipe e dizia, ó, a nossa meta para esse ano, para o ano que vem vai ser X de vendas, X Sim. de margem e tal. E nessa vez foi o ano até que eu tinha melhor me preparado, tinha levado um caderno com boas Aham. anotações, e não era mais do que um caderno. E um colega, Rogério Evangelista, Já até lembro, ó. lembrei o nome o Rogério Evangelista, né, que trabalhava conosco, muito corajosamente, me falou, Paulo, chama um profissional para fazer isso, você não sabe fazer planejamento. E né, inicialmente eu tomei aquele susto, que eu achava até que eu sabia fazer, Imagina. mas perguntei aos demais e os demais concordou com o Rogério, realmente você não sabe fazer isso. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Chamamos uma equipe que nos ajudou no planejamento, aí fizemos um planejamento consistente, inicialmente queríamos fazer 100 anos, a Algar tinha feito 100 anos, 2000 a 2100, acho que me inspirou, mas nós não conseguimos enxergar, para ser honesto com a gente, 100 anos. Tentamos 50 anos, a gente gastou uns 2 dias e não saímos do lugar. Aham. Estou resumindo a história. Mas conseguimos fazer 20 anos. E a gente fez 2007, estávamos em Uhum. 2006, né? 2007 a 2027. 2027. E a gente faz esses checkpoints, os grandes checkpoints, a gente faz a cada 5 anos. Aí faz um encontro de novo a cada 5 anos, para entender se nós cumprimos aquilo que estava combinado para essa parcela de 5 Sim. anos e redefinir o projeto para os próximos 5. Então, isso para nós da Junco foi muito importante, porque nós estamos exatamente onde nós planejamos estar. Isso fez nós escolher, inclusive, a nossa mudança de local, que nós estávamos ali no Chacras Tubalina e fomos para o Distrito Industrial, numa área bem maior, foi fruto desse planejamento. A gente deixa de gastar energia naquilo que não está no que você quer fazer, no seu core business, naquilo onde você quer chegar. Então, para o profissional liberal e para a vida dele, né? Faça um planejamento. Senta com o seu sócio, com a sua sócia, com a sua esposa e desenhe onde você quer chegar. E aí, a partir disso, gaste energia naquilo que você definiu que você quer. Isso é muito importante. E um detalhe, na idade de vocês não pensam muito nisso, mas a vida é muito rápida. Ela é curta e rápida. Então, se você não fizer um bom planejamento, você vai chegar de qualquer forma no final dessa
dessa trajetória profissional aí e você não atingiu os seus resultados. E vou até acrescentar, senão a gente pensa que é só número, no meio desse caminho, nessa estrada, não esqueça de ser feliz. Justamente, né? Ser feliz durante, na Na- travessia, no É processo, isso né? aí. No Meu, e processo. se alegrar mesmo nisso. Sim, Caiu, levanta, tapinha na bunda, limpa a poeira e e vamos, bora né? continuar com alegria, com felicidade. Você entender que essa construção, essa caminhada, ela tem que ser feita assim, com muita alegria, sabendo que quando você errar, todo mundo já errou. Não fique triste com isso, só saia o mais rápido possível da depressão e bora para cima. Eu acho que essa questão do empreendedorismo é isso. Porque, assim, como tudo, a gente vai ter épocas boas, épocas ruins, né? E ficar na baixa muito tempo não dá para empresário, né? Se tá ruim, a gente tem que entender o que que tá ruim, recalcular e fazer. É isso aí. E na clínica, para o profissional liberal, para nós médicos, né, é isso, é uma gestão mais de perto, né, é um olhar mais de perto. Então, que eu faço lá na clínica? A gente faz reuniões semanais, né, com toda a equipe, justamente para entender tudo que aconteceu na semana anterior, o que que foi bom, onde nós acertamos, onde nós erramos, replanejar para outra semana, porque a gente está lidando ali com vidas, né, com profissionais, com pessoas que foram ali em busca seja de uma cura de uma doença ou seja de ter mais saúde e qualidade de vida. Então, assim, é muito delicado. E essa questão de ver isso de perto mudou bastante os nossos resultados, principalmente na satisfação do cliente. Bacana. Porque é um grande diferencial e eu acho que é uma preocupação que toda empresa tem que ter é a satisfação do cliente, É. né? Você não consegue chegar lá sem ter a preocupação se você satisfez ou não o desejo do seu cliente. Cliente, se você não aumentar e se você não satisfizer aquele cliente que você acabou de atender, você não vai conseguir aumentar a base de clientes, isso é coisa muito importante. Muito importante. Tanto que a gente está hoje, claro, na era digital, a gente fala muito em posicionamento digital, que realmente é importante para o médico, a gente estar no posicionamento, estar nas redes sociais, mas fazer o bom trabalho e a indicação, eu acho que isso nunca vai ser superado. Eu acho que uma coisa não pode ir em detrimento da outra, né? Eu conheço muitos profissionais digitais e que estão na rede social, mas que não consegue aumentar seguidor, mas não consegue transformar isso em resultado. Então é importante estar na rede social? Muito importante. É importante você ser bom tecnicamente? Muito Muito importante. importante. É importante você ter um business plan? Muito importante. Então, ou seja, tudo isso é muito importante, uma coisa não fica em pé sem a outra. Já dissemos aqui da importância de você estar bem, enfim. É isso mesmo, tá? O desafio de viver, ele é grande. A complexidade para você ter um resultado positivo também não é coisa pequena, mas tudo isso tem que fazer com leveza, alegria, porque a vida só dá uma safra. É isso mesmo. São vários pilares, né? E não adianta, igual a gente falou, a questão de ser bom tecnicamente é mais que obrigação nossa, mas não é mais suficiente. Então, É a isso gente aí. tem que se moldar e ir aperfeiçoando com também as coisas, como as coisas vão mudando. Eu acho que isso é uma outra habilidade importante de um empresário, né? Saber se adaptar. Por exemplo, você vai contar um pouquinho aí da história. A gente passou pela pandemia, várias empresas foram afetadas. Eu acredito que a Junco também, de alguma forma, porque ele tinha artigos para festa, né, e tudo mais. E aí, no meio da tempestade, como é essa habilidade empresarial de lidar com isso, inteligência emocional lá na nossa prática, né, trazendo para o médico. Mês de baixa no consultório, esse mês está ruim, a agenda está ruim. Como lidar com isso? Então, primeiro é saber que isso existe, né? Você vai passar por momentos difíceis. Mas tem alguns momentos mais difíceis do que os dos outros, né? Outros, aí você tem que ter. Eu gosto sempre de salientar. Uma coisa é vir cá e falar coisas que é bonita falar e que é natural que eu fale, né? Mas outra coisa é você falar com verdade mesmo. Então, eu estou falando assim com muita verdade. Nós precisamos ter raízes fortes, porque tempestade virá. Mas a sua raiz só fica forte se você enfrentar a tempestade. Então a nossa vida não pode não existir momentos difíceis. Não pode não existir tempestade. Não existe nenhum profissional e nenhum ser humano que é forte sem passar por tempestade. Então a tempestade ela é natural, ela é importante e você tem que passar por ela para você não se sucumbir, certo? Certo. Então lembra, não existe momento fácil que vai durar para sempre. E nem momento difícil que vai durar para sempre. Então, resumindo, você tem que ter a tranquilidade para passar por momentos difíceis, sabendo que todos passaram. Então, não deve entrar em depressão, não, nada disso. Não estou, inclusive, até corrigindo, né?
Depressão, não estou falando da doença depressão, Sim. é aquele momento Momento. de tristeza, se eu em função de um resultado ruim. Resultado ruim vai acontecer, se prepare, se não aconteceu ainda, vai acontecer, mas saiba tirar o melhor aprendizado de erros que você comete, o que você cometeu e que te levou para momentos ruins. Eu falo que as 2 coisas, a gente precisa, assim, com certeza viver o processo com leveza, mas eu falo quem trabalha, assim, né, com vendas, metas, empresários no geral, a gente não pode ficar muito tempo nem comemorando muito tempo a vitória, porque o mês fechou, o outro mês começa do zero, e nem nas derrotas, temos que saber É isso aí. sair disso e ficar estável, né. Perfeito. Você foi perfeito. Eu acho que eu vou te entrevistar aqui, doutora Marcela. Mas é perfeito mesmo, é isso aí. Você falou uma coisa interessante também, né? Tem pessoas que ele vive sempre da glória do passado. Ele está sempre contando a história do passado no momento de vitória dele. Conta 10 vezes a mesma história. Tá tudo certo. Mas o profissional liberal que quer continuar crescendo, ele não pode viver da glória do passado e nem da ansiedade do futuro. Ele construir um bom projeto, mas não viver só da ansiedade onde ele quer chegar e ter a capacidade de viver cada dia com resiliência, com o poder de execução de você resolver diariamente os problemas que são diários, mensalmente os problemas são mensal, anualmente os problemas são anuais. Resolver as suas pedras grandes, eu chamo de pedra grande, né? Sim. Na agenda a gente não tem as pedras grandes. É. Então o que eu vou fazer nesse ano? Você não vai ser mais de meia dúzia de pedra grande. Isso aqui eu vou estabelecer como pedra grande. Depois eu vou colocar as pedras menores ali e depois você vai chegar até na areia e até na água para você colocar tudo dentro do mesmo pote. A areia e a água são aquelas coisas intempestivas que vai acontecer e você tem que ter tempo, reservar tempo na sua agenda para resolver isso também. Uma outra habilidade, assim, que eu acho muito importante para nós médicos, inclusive é uma habilidade que eu estou tentando desenvolver, que para mim não é fácil, mas faz toda a diferença, é a liderança, né? Como a gente pode melhorar, assim, como que o médico ou qualquer pessoa, né, pode melhorar essa questão de liderar a equipe, porque eu lá como CEO do instituto, eu vejo muito que todas as minhas funcionárias dependem muito de mim, né, do meu comando, da minha liderança, então a gente sempre tem que estar mostrando o caminho. Como liderar melhor e engajar melhor os colaboradores? Primeiro, né, interessante esse negócio de liderança, né? Algumas pessoas falam que a liderança é uma coisa natural, ou seja, nasceu com você. Eu discordo, você aprende a liderar. Mas o líder, todos os líderes que passou pela sua vida e que você lembra dele, ele tem algumas características que são importantes. Uma delas é o líder servidor. Penso que o maior líder, pelo menos que eu admiro e conheço, é Jesus Cristo. E como Jesus Cristo, né? Olha que coisa interessante, você pensar em Jesus como líder, tá? Esquece nesse momento, eu não estou falando do Jesus como Deus, mas Sim. Jesus como líder, né? Olha o que ele fez. Primeiro, ele escolheu 12 pessoas para andar com ele. E para ensinar com muita resiliência essas 12 pessoas para que continuasse o legado dele. 12 pessoas. Então você também tem que fazer isso na sua clínica. Quem são os seus 12 de 3, 12 de 2 ou 12 de 1? Que você vai ensinar, conversar tudo o que você tem que conversar para entender e deixar nele impregnado o seu legado. Então tenha sempre os seus 12, certo? 12 Sim. pessoas de confiança. Depois Jesus, de novo olhando para Jesus, né? Jesus, dos 12, ele tinha 3. Esses 3, além de ser da sua diretoria, né? Ele escolheu 3 pessoas que ele podia se abrir o coração. Então, Pedro, Lucas, Pedro, João, Pedro, Tiago e João. Esses 3 esteve presente com Jesus em momentos de dificuldade. Na transfiguração ele chamou os 3, Sim. no momento ali no Getsemane ele chamou os 3. Enfim, tem alguns momentos da vida que ele tinha que ter suporte ali de 3 pessoas que além de entender a missão, mas que também ele podia abrir e mostrar as suas fraquezas. Então tenha sempre perto de você pessoas que você pode se desnudar e mostrar as suas fraquezas. Isso é importante você ter pessoas assim no seu time. Então montar um time é isso, né? Aí ser exemplo. Não dá para você falar uma coisa e agir no dia a dia diferente. Então ser exemplo é você se desnudar
demonstrar quem de fato você é, especialmente na frente desses três, mas você nunca perder a sua essência daquilo que você acredita, daquilo que você é. Liderança se constrói assim. Agora, pode ter técnicas de liderança, cursos de liderança, e que te ajuda, sim, mas é fortalecendo aquilo que você já é. E eu conheço os líderes maravilhosos que não sabem falar muito. E é isso tudo é o que gera a tão famosa cultura de equipe. E acho que a questão da gente ter essa cultura, para mim é muito isso, e eu acho que você concorda pelo que você falou, a questão de não negociar valores, né? Os nossos valores são inegociáveis. O próprio nome já diz, né? Valor, se for negociável, não é Não é valor. valor, justamente. Então, negociei, pronto, deixou de ser valor e passa a ser. Não estou dizendo que não é importante, mas é uma coisa importante para o momento. Mas os seus valores que os seus pais impregnaram, aquilo que você entende que é valor, isso você naturalmente não negocia. E quando você está olhando para o seu negócio, na definição, né, quando a gente vai fazer o planejamento estratégico, a gente define lá, para colocar na parede, aquilo que para nós é inegociável, que são os nossos valores. Para um pouquinho e faça isso de novo. Olhe de novo os seus valores e vê se de fato você não negociou nada. Não para ser só bonito na parede, mas para você ter aquilo impregnado mesmo, que é aquilo que você não abre mão. E essa questão também que você falou, que tem sido muito falado hoje, eu falo que a gente tem que ter cuidado com o que está muito na moda também, né? Que às vezes para não ficar só jargão, mas é uma coisa que eu realmente acredito, a questão de deixar o legado, né? E na medicina, a gente pode, assim, na verdade, na vida a gente pode deixar o legado de várias formas, né? E essa questão de ter mais profissionais, de utilizar a forma que você trabalha, criar esse ecossistema e, principalmente, ensinar outros, assim como é o meu intuito aqui na DocSEO, ensinar outros colegas, eu vou estar aumentando cada vez mais esse legado. E no empreendedorismo é isso, né? A gente deixar esse legado também. Então, se você não tiver a capacidade de fazer discípulos, se você não tiver a capacidade de ensinar coisas e de aprender com a equipe, e você não tiver a capacidade, especialmente pegando a sua fala, de deixar legado, muito possivelmente você não vai ser você não vai conseguir se multiplicar. Então, o seu legado pode até ser outro, mas de fazer time, de fazer equipe, não será. Voltando para Jesus. Tem Aham, até um livro, adoro. né? Tem um livro que fala sobre isso, né? Sim, Com- Jesus, o maior líder, não é? Que já existiu? Acho que é. tem muitos, mas falam que um homem com 12 executivos nunca saiu mais do que 100 quilômetros ali da sua redondeza, conseguiu ganhar o mundo. Criou uma multinacional, ganhou o mundo. É a empresa mais longeva, mais de 2.000 anos, mais admirada, que as pessoas trabalham de graça para ela. Como que ele conseguiu fazer isso? Então, de que forma que Jesus conseguiu fazer isso? Jesus conseguiu fazer isso sendo um exemplo. Então, se você quer ser um líder respeitado, admirado, primeiro seja exemplo. Depois, aquilo que você falar, faça. Você tem que ser a essência daquilo que É você fala. verdade, né? Se você não passar essa verdade, as pessoas podem até fazer assim para você, pode até Uhum. concordar com você, pode até falar o que você quer ouvir, mas elas não vão te seguir. Não vão seguir. Bem legal. Médicos, grandes ensinamentos aqui, hein? Espero que vocês estejam aí, ó, consumindo muito. E falando do colega médico, né? Se hoje um médico quer sair do zero, principalmente um profissional que está iniciando no mercado, a gente vê cada vez mais um número maior de faculdade, medicina, cada vez mais um número maior de médicos começando. E eu, como eu falei lá no meu consultório, eu já vou fazer 10 anos, eu sei que o início é desafiador mesmo. Mas se hoje um médico quer sair do zero e crescer o consultório, por onde ele deveria começar? Tem que começar começando. É, Por que eu estou falando isso? É verdade, né? A gente não pode ter ansiedade de queimar etapa. Então, médico, não se preocupe com isso. Faça aquilo que nós já conversamos aqui no parágrafo anterior. Resultado, ela é resultado daquilo que você estiver fazendo. Se você focar, eu quero ser grande, talvez você não vai ser. Mas foque em ser bom. E já primeiro faz o seu plano de negócio, onde você quer chegar, e depois viva cada dia, fazendo a obrigação de cada dia, fazendo bem aquilo que você está, executando bem aquilo que você se comprometeu com você, e pode ter certeza que seu resultado virá, você será grande. e essa questão, você concorda? Você falando isso aí, eu pensei, e eu concordo, mas às vezes não é certo, né? A questão, comece começando, porque às vezes a gente espera um momento ideal, o perfeccionismo, e eu acredito muito assim, no fazer, claro, o seu melhor hoje, mas o seu melhor amanhã, eu espero que seja melhor do que o seu melhor hoje, né? Mas começar e depois ir,
aparando as arestas? Ou não? É preciso tudo ideal primeiro para depois a gente começar? Ah, se você for esperar o momento ideal, você não vai Não começar. vai, né? E depois você vai parar muitas vezes. Resumindo, gente, a vida ensina, né? Imagina você chegar para uma criança e falar assim: você tem que correr. Né, ele vai primeiro começar engateando, ele vai cair, depois vai começar dando aqueles andar neném, aí você vai comemorar os primeiros passos. Se você falar para um adulto que está comemorando os primeiros passos, vai falar, como assim eu corro todo dia? Mas você começou dandando o neném. Então é isso, tenha paciência de começar começando e não fique muito preocupado com amanhã, né? Deixa o amanhã para o amanhã, viva o hoje, faça hoje e pode ter certeza que você vai ter o amanhã conforme você planejou, se você fizer bem hoje. Eu me considero assim, nos últimos 4 anos, como eu falei, tem 9 anos de instituto, um grande crescimento profissional. E aí, crescimento, falando mesmo de reconhecimento, como médica que atua na área da nutrologia, e para eu sair de onde eu estava e chegar onde eu quero, eu precisei, foi muito importante para mim, ter pessoas para me direcionar, para, uns chamam mentorar, enfim, para me mostrar o caminho. Que é justamente onde eu criei a Doxio, para ensinar outros colegas médicos a terem uma visão melhor e direcionamento, ajudar mesmo, colocar a mão na massa. Você acha que isso é importante? Foi importante na sua vida? Você pensa em algumas pessoas e fala, não, essas foram chaves aqui para. Não, com certeza. Eu até costumo dizer o seguinte: lembra dos líderes que passaram pela sua vida e que de fato fez diferença e que você lembra deles com respeito e carinho. Você vai perceber que normalmente são pessoas, né, que primeiro te ensinaram muito, mas a maioria delas não te ensinou com palavras. Lembra? Um exemplo. Faz aí. Quais são as pessoas que você, quando você fala assim, essa pessoa eu admiro profissionalmente, você vai ver que normalmente são pessoas sérias, que levam a vida a sério. Séria que eu digo não é não ser brincalhão, não. Pode ser brincalhão, mas que leva a vida a sério. Depois, são pessoas que têm uma preocupação muito importante com o seu caráter, né? Uma pessoa de caráter. Você não admira. A pessoa pode até ser malandra, eu vou chamar assim, né? Ter aquela malandragem por um tempo e ter resultado positivo. Mas você não admira as pessoas que são espertas. Pode lembrar, você não admira. Você não admira as pessoas que são mentirosas. A pessoa pode contar história, pode ser legal ficar perto dela, pode ser divertida, mas você não vai lembrar na sua vida aquelas pessoas que te influenciaram de forma positiva. Então, primeiro, quer influenciar positivamente? Seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa honesta e seja uma pessoa de caráter. Cuide disso. Depois, as pessoas que eu lembro, foi a sua pergunta, né? Eu tive sim pessoas que me ajudaram e me ajudaram muito. E nem sempre essa ajuda, no momento, eu reconheci, naquela hora, eu reconheci que era uma ajuda. Muito pelo contrário, doeu. Passaram alguns líderes na minha vida muito importantes, vou citar o Getúlio Gabriel Assunção, que inclusive faleceu recentemente. Uma certa feita, eu estava no banco, contando a história do banco, né? Eu estava correndo muito atrás de muita coisa e um dia numa visita ele falou assim, olha, minha maior decepção foi te contratar. Imagina isso. E olha, eu cumpri a meta. Eu achei que eu estava matando a pau cumprindo a meta, que eu estava cumprindo sempre a meta. Eu falei exatamente isso, a maior decepção, porque eu não imaginei que eu fosse contratar alguém para bater meta somente. Para bater meta somente, ele feriu um monte de regra para me contratar. E ele feriu esse tanto de regra porque ele imaginou que ele teria um resultado extraordinário. Então, quando ele abriu meus olhos nesse sentido e me falou verdades doídas naquela hora, fui para casa, inclusive, e mudei completamente o meu posicionamento e minha postura a partir disso. Então, não era suficiente bater meta. Bater meta era o esperado. O que ele queria de mim e achava que eu tinha de potencial é que eu superasse bastante isso. Então, vamos lá. Quais são os líderes? O líder que te fala a verdade. Isso daí, ótimo. Seja o líder que instigue o seu liderado, mas não adianta ser só com palavras. Repito. Com exemplo. É com exemplo. De que forma que a pessoa está te olhando de verdade. Se você é casado, respeite o seu casamento. Eu não conheço líder admirado que trai a esposa. Acho que o Ricardo Roque recentemente falou sobre isso e causou. Mas é verdade. Respeite o seu casamento. Seja fiel à pessoa que está do seu lado. Fidelidade é uma coisa importante e se a gente não é fiel com a esposa, que está ali todo dia com a gente não é fiel com os filhos, se nós não formos fiel com os filhos, né? Muito dificilmente
nós vamos gerar confiança e ser fiel com o Com outro. o outro. E você admira pessoas, lembra, você não admira aquelas pessoas que se dá bem na vida nesse sentido, mas aquelas pessoas que de fato têm um caráter ilibado, que é fiel no casamento, que fala a verdade, enfim, que gera confiança através de tudo isso. É isso mesmo. Eu acho que a questão do sucesso, como você disse bem, não é o seu sucesso, o que é para você sucesso, não é para mim, mas o que eu vejo muito em grandes líderes, né, em grandes empresários, em pessoas que eu considero e admiro muito, é a questão de não cuidar somente ali da empresa, não cuidar somente, ter o seu cuidado pessoal, mas ser verdadeiro em todos os âmbitos, né? Inclusive, por exemplo, em casa, não tem como a gente cuidar, ser uma pessoa na profissão e ser outra pessoa em casa. A verdade, ela sempre prevalece, né? É. Muito interessante. E para a gente finalizar, Paulo, que se deixar, eu fico aqui, né? Mas a gente finalizar e falar aí com os colegas médicos, né? Direcionar para ele mesmo, resumir toda essa uma hora que a gente ficou aqui. Qual conselho você daria para os meus colegas médicos aí que querem se sentirem realmente valorizados, crescer, ter um consultório lucrativo? Qual é esse conselho final aí, É. resumindo tudo que a gente falou? Interessante, né? Você está falando e eu estava pensando aqui de qual poderia ser o conselho, mas acho que o mais importante na vida, né? Acho que a gente realmente buscar ser feliz, né? Que é ser feliz? É buscar essa vida com equilíbrio para que você possa, de fato, cumprir o seu propósito na sua vida e ser feliz. E felicidade não é um objetivo em si, né? Felicidade é uma busca constante. Então meu conselho, defina bem o seu propósito. O que você quer da vida? Isso não é tarefa fácil. Tem gente que passa pela vida sem nunca ter entendido o seu propósito. Pode até que ele cumpriu, mas ele não cumpriu sabendo. Então, seja, conheça, entenda qual de fato é o seu propósito. A hora que você tiver essa clareza de propósito, tudo vai ficar mais fácil, até para você ir na direção correta. Então, meu melhor conselho é viva com leveza, com tranquilidade, mas compreenda, entenda bem, estabeleça bem qual é o seu propósito de vida. As demais coisas vão se encaixando. Tá aí, colega, é ouro tudo isso que a gente trouxe aqui, hein? Paulo, muito obrigada. Eu quero encerrar aqui realmente te agradecendo, dizer que assim, você realmente inspira muitas pessoas, esse seu cuidado com a empresa, esse seu cuidado com a família, esse seu autocuidado nos inspira e assim, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo mesmo, Eu que viu? agradeço esse momento maravilhoso de passar aqui, né? E prover a Deus, tomar a Deus, né? Que de fato a gente consiga, pelo menos uma única pessoa se assistir esse nosso podcast aqui, se Que for inspirar, já valeu a pena. impactado, né, com certeza. E é isso, colega, muito obrigado por vocês também estarem aqui conosco. E se você entendeu que para crescer no seu consultório, ser um consultório de sucesso, você precisa ter outras habilidades, aqui é o seu lugar, continue assistindo e compartilhe e curte aqui o nosso canal. Muito obrigada.